Amém. Shalom, irmãos. Podem se assentar. Creio eu que a palavra de hoje será breve. Mas vamos descobrir juntos, amém? Queria compartilhar com os irmãos o texto que está lá em Lucas 2. Aí eu estou usando a Almeida do século 21. Para quem gosta de ficar comparando as versões. Então, Lucas 2. Lucas 2. A partir do versículo 25. Isso, 25. Amém? Então, a palavra de Deus diz assim. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus, isso Maria e José, foram levar Jesus ao templo, para fazer conforme ordenara a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes me deixar ir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, para a glória do teu povo Israel. Amém? Aqui a gente tem a história de, como a Bíblia relata, um homem temente a Deus, que buscava. A gente sabe todo o contexto daquela época de Israel, que eles estavam sob o domínio do Império Romano. Então, o povo sofria muito, E naquele período, a comunidade como um todo tinha uma ânsia, um desejo pela salvação. No caso, uma salvação física, o reinado do Messias como um reino físico, restaurando o reinado de Davi. Era isso que eles esperavam. Mas de todo mundo desejava. Você falar, o Messias, o Cristo, o ungido, qualquer um lá do povo de Israel lá sabia do que você estava falando. Todo mundo sabia, esperado ou prometido da parte do Senhor. Então, aqui a gente vê um homem, que a Bíblia fala aqui no 25, de novo, ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel. Algumas versões falam que ele esperava ansiosamente pela consolação de Israel. E lendo esse texto, eu fiquei pensando justamente naquele tempo, eles viviam uma perseguição, uma opressão física, real, mundano, vamos dizer assim, um governo subjugando eles. E não só Simeão, mas como todo o povo esperava pelo quê? Por um alívio, por um descanso, pela salvação. E muitos deles colocavam essa esperança como o fim do domínio do Império Romano lá sobre aquela região, como uma coisa física. Mas aqui a gente vê um exemplo de uma pessoa que ele não, aqui a palavra não fala que ele está esperando pelo fim do reinado do Império Romano. Ele não está esperando pelo fim do governo opressor, ele não estava esperando pelo fim de nada físico. Aqui fala que ele estava esperando ansiosamente pelo consolo de Israel. E ao ver Jesus, o Espírito Santo revela a ele que aqui está o prometido. Aqui está a consolação de Israel. E ele declara no 31 e no 32, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então, o desejo, a vontade, a busca dele
pela consolação, permitiu que ele visse a Cristo pelo que ele era, antes dele se revelar como o Messias para as outras pessoas. O desejo dele, a vontade de ver a consolação, aquilo que Deus havia prometido por meio de todos os profetas, permitiu que ele visse manifesto em Jesus a glória do Pai. E isso me fez pensar justamente de como a gente se reúne todos os domingos, né? Quinta-feiras também agora. A gente se reúne, canta louvores, a gente ora, a gente se prepara, canta música de Maranata, Senhor, ora vem, nós te desejamos, nós te queremos. Mas, na realidade, quantas vezes nós nos inserimos e colocamos isso dentro da nossa rotina, mas o quanto nós estamos deixando ser consumidos pelas preocupações desse mundo. E não só no sentido de preocupação, de, tem uma conta que vence amanhã, está me esperando lá, quando eu chegar em casa eu tenho que ir lá ver como é que eu vou fazer. Não, faltou uma comida em casa, eu preciso lá correr para fazer. Não, eu tenho uma coisa para fazer lá no trabalho, que eu sei que amanhã já vão chegar gritando comigo se eu não fizer. Tem essas preocupações, tem essas tensões, mas mais do que isso, o quanto a gente se distrai com as outras coisas também. Porque, às vezes, com uma preocupação de uma conta, a gente não deixa de olhar no celular e ficar mexendo na rede social. Às vezes, não é por conta da conta que a gente deixa de assistir uma série em algum serviço de streaming. E não que a gente não possa ter esse momento de entretenimento, né, irmão? Não estou falando isso. Mas como a gente estrutura e permite que a rotina e as coisas e os afazeres do dia a dia influenciem a nossa percepção daquilo que Deus quer revelar. Eu queria convidar os irmãos agora a abrir em Mateus 17. Eu não vou ler ele todo, mas eu queria só fazer alguns destaques com os irmãos. Então, Mateus 17, a partir do versículo 1. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante dele Moisés e Elias, falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e depois ela saiu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus aproximou-se, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou: A ninguém conteis essa visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Aqui a gente vê um momento tão precioso que Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ver Jesus transfigurado, já revelado em glória, como o Messias. E é um privilégio eles terem visto isso. Eles tiveram uma experiência que depois eles colocaram no Evangelho para que nós pudéssemos crer nisso também, no poder e na glória de Jesus. Mas até a ressurreição de Cristo, só eles vivenciaram isso. Só eles tiveram esse momento especial. E aí depois a gente vê na sequência do versículo 14 e 21, que eles descem do monte para se encontrar com os outros discípulos novamente. E aí, na hora que eles descem o monte, eles encontram os discípulos lá
pedindo ajuda, que teve um pai que levou o filho que tinha um caso de epilepsia. Eles oraram pelo menino e o menino não foi curado. E aí Jesus corrigiu isso, orou, curou o menino, e eles perguntaram por quê que quando a gente orou não deu certo. Ele falou, porque falta fé. Porque falta fé em vocês. Então, a gente tem primeiro Pedro, Tiago e João vendo Jesus se revelando como Messias, como Cristo, resplandecendo em glória. Depois, os discípulos todos veem mais um milagre, uma cura feita por Jesus, e um ensinamento sobre a fé. Depois, no versículo 22 ao 27, Jesus anuncia novamente, fala, olha, vai vir um tempo em que eu vou ser entregue aos líderes judeus, vou ser morto, ressuscitarei no terceiro dia para a glória de Deus. E ainda assim eles ficaram tristes, né? E depois disso, depois de verem essas três situações, vem uma pessoa lá perguntando para Pedro, e fala, vem cá, Jesus não paga imposto, não? E Pedro, quando ele pensou, ia falar com Jesus, Jesus falou, vamos lá, vai lá pescar o peixe, vai ter o dinheiro do imposto suficiente para mim e para você. E aí você paga lá o que é devido. Então, mais um milagre que eles viram. E aí o que acontece é que a gente vê em Mateus 18, depois de tudo isso que acontece, depois de todas essas experiências que eles tiveram, fora todas as outras que eles tiveram anteriormente, depois de tudo isso, eles chegam, 18, a partir do versículo 1. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino do céu? Muito legal tudo que você mostrou para a gente, Jesus, todas essas maravilhas, tudo, mas quem que é o maior no reino do céu? Como é fácil a gente cair nessas armadilhas? De se preocupar. Mas se cantar tal música desafinado, eu não entro em adoração. Se o baterista lá errou o tempo, não, já tem que trocar o baterista. Com o que a gente está se importando quando a gente se reúne? Ou mais importante, com o que a gente está, de fato, o que nós estamos de fato desejando? Jesus responde no Mateus 18, a partir do 2. Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, este será o maior no reino do céu. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas a quem fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que lhes pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que eles venham, mas ai do homem por meio de quem o escândalo vier. Então, quem é o maior no reino dos céus? Aquele que é como criança. E é como eu tinha visto aqui, no 6, aqui na versão da Bíblia Judaica diz assim, mas quem preparar uma armadilha contra destes pequeninos que confiam em mim, seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e fosse jogado em mar aberto. Desses pequeninos que confiam em mim. Confiança, no sentido aqui da versão, ele fala de fé. Então, ser como criança é ter fé, é confiar plenamente em Deus. E quantas vezes, por conta das situações, por conta do que acontece, das miríades de distrações que existem, a gente começa a confiar na nossa própria força. Aqui ele fala da armadilha que as pessoas preparam no sentido de escândalo,
de você escandalizar seu irmão e seu irmão sair do caminho por conta do escândalo. Mas também existe a armadilha que nós mesmos montamos, que nós mesmos colocamos, que nós preparamos para nós mesmos tropeçarmos. E o Senhor nos chama, como crianças, nós devemos confiar. Eu não sei como eu vou fazer as coisas, eu não sei como eu vou pagar tal conta, eu não sei como eu vou me preparar para alguma oportunidade de emprego, eu não sei. Mas eu confio em Deus. E a confiança é o que não pode faltar para a gente. Nós não podemos nos deixar cair nas armadilhas simplesmente porque nós esquecemos de confiar. Se tem uma coisa que não pode faltar no nosso dia a dia, é a confiança em Deus, é fé. É a dependência completa de Deus. Queria abrir agora com os irmãos em Salmos 40. Salmos 40, a partir do versículo 1. Diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes nem aos que seguem a mentira. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que possa se comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Tu não quiseste sacrifício nem oferta, abriste-me os ouvidos, não exigi holocausto nem oferta de expiação pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus, sim, tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. Não fechei meus lábios. Uma das principais formas da gente exercer fé, confiança, é proclamar da palavra de Deus. É proclamar da justiça, das maravilhas do Senhor. Porque a gente não precisa ficar pensando, claro que nós devemos agradecer, e é super importante nós sermos específicos quando vamos agradecer, Senhor, obrigado porque eu tenho uma família, obrigado porque eu tenho onde dormir, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela igreja onde eu congrego, obrigado pelo ar que eu respiro. É importante que nós sejamos específicos também com aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Mas, irmãos, proclamar a palavra de Deus. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. É isso que nós podemos fazer quando nós sentimos fracos, nós nos sentimos desamparados e não sabemos o que dizer. A palavra é o nosso refúgio, para que nós possamos exercer a confiança que nós temos em Deus. E é mais do que só... Eu queria fazer um destaque rápido do Salmo 40, a partir do versículo 7. Aí eu vou ler na tradução aqui da judaica. Então eu disse, aqui estou, Senhor, aqui me achego, nos rolos de um livro está escrito a meu respeito. Cumprir teu desejo, meu Deus, é a minha alegria, sua lei está no fundo do meu coração. Quando a gente vê as situações, quando a gente fica com medo, com receio, com ansiedade, qualquer coisa que seja, o nosso refúgio, nosso esconderijo é na presença de Deus. E é onde não só nós podemos, mas é onde nós
devemos estar. E mais do que só esperar o refúgio ou o consolo, eu quero que essa tribulação passe. Eu quero poder descansar, eu quero poder relaxar, eu quero poder não me preocupar tanto com as contas. Mais do que olhar essas coisas, é a gente confiar e esperar o refúgio. E o refúgio não é só o descanso dessa situação, o refúgio é Deus. A esperança é Cristo. E é isso que a gente precisa se esforçar para entender. E era isso justamente que Simeão entendeu. Voltando lá para Lucas 2. A partir do 29. Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ele não viu Jesus crucificado necessariamente. Não é o que está falando na palavra, não chega a relatar disso, mas ao ver o Filho, ele creu, a salvação está aqui. Ele é a salvação. Ele é a esperança. Que nós possamos ter essa fé, que nós possamos entender e ter o desejo, ter essa compreensão de que Jesus é a salvação, Jesus é o consolo, Jesus é a nossa esperança. Se Jesus é tudo isso, irmãos, por que nós vamos desejar qualquer outra coisa que não o Senhor? Por que nós vamos querer buscar qualquer outra coisa que não o nosso Salvador? Colossenses 1, a partir do versículo 13. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos redenção, isto é, perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém? Eu não sei vocês, irmãos, mas é muito difícil, pelo menos eu tenho bastante essa dificuldade de descansar, de não ficar pensando em soluções no meio de alguma situação, no meio de alguma preocupação. Mas eu queria fazer para vocês o mesmo convite que o Senhor fez para mim quando eu estava lendo essa palavra. Anseie por Jesus. Anseie por Jesus. Não só queira, eu quero estar, quero ter, quero receber a Cristo como um desejo para se cumprir uma coisa numa lista. Mas anseie por Jesus. Da mesma forma como Simeão desesperadamente esperava, eu quero ver a redenção do meu povo, eu quero ver a glória de Deus antes de morrer. Nós temos a beleza de poder ver a Jesus por meio do Espírito Santo e clamar todos os dias até que Ele venha e nos leve para o seu reino. Amém? Então, gostaria de orar com os irmãos. Senhor Jesus, Deus querido, Deus poderoso. Senhor, como nós te amamos. Como é poderoso, Senhor. Como é maravilhoso
ser resgatado por ti. O seu amor nos tirou do lamaçal. O seu amor nos resgatou. O seu amor nos redimiu. E nós não queremos mais nada além de ti. Não queremos te buscar por o que o Senhor faz ou pela nenhuma obra das suas mãos. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor fez, sim. Nós te louvamos por todas as maravilhas e milagres que o Senhor operou e o Senhor continua operando. Sim, nós te louvamos e bendizemos. Grande é o Senhor. Mas nós te desejamos, porque o Senhor é o eu sou, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós te desejamos, Senhor, que todos os dias nós possamos ansiar mais, mais e mais por ti. Nós queremos te ver. Não esconda o seu rosto de nós. Nós queremos te ver. Esse é o nosso clamor. Amém.